quero falar sobre não viva refém do pecado. Quando a gente vai falar de pecado, quando a gente vai falar de perseguição, a gente precisa entender o que é estar refém de algo ou refém de alguém. É quando você é sequestrado, é quando você está dentro de um cativeiro, é quando você está preso, algemado, onde você não consegue sair daquele lugar, mesmo que você tenha forças, você não consegue sozinho, porque você está oprimido em cima de um lugar, de uma situação, e é sobre isso que eu quero falar. Quantas vezes nós nos deparamos assim, nós ficamos refém ou reféns do pecado, e muitas vezes nós lutamos, nos debatemos, e não conseguimos sair do lugar. Ficamos olhando para a nossa vida, para a nossa história, pedimos a Deus um socorro, transferimos muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo para o diabo e dizemos, é o diabo, pastor. E às vezes não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com você vencer aquele pecado, você vencer aquela prisão, aquela escuridão que você se enfiou, aquela escuridão da alma, que te aprisionou e tem te aprisionado. E que de tempos em tempos você recorre àquele pecado, àquele estilo de vida. Essa noite é a noite da gente sair dos nossos cativeiros. Abandonar o pecado, abandonar os cativeiros da alma que nos sequestram, que nos seguram, que nos prendem. Assentado mesmo como você está, feche teus olhos. Diga para Deus falar com você. Diga que você não quer mais viver preso, que você não quer mais viver refém do pecado, que você não quer mais viver refém dos teus medos, que você não deseja mais viver refém da tua história, do teu passado, que te condena, que te acusa. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, que é a verdade, que liberta, que transforma, que restaura, que purifica, que santifica o ser humano. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus, agora queremos levar cativo, Deus, ao Senhor, todo pensamento nosso agora, Pai, em nome de Jesus, que o nosso foco, que a nossa atenção, que os nossos olhos estejam voltados agora para o Senhor e para o poder da tua palavra, o poder libertador do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu para nos libertar. E nós queremos tomar posse dessa verdade, da liberdade que recebemos em Cristo Jesus, e não queremos mais viver, Pai, aprisionados pelo pecado, pela mentira, pelo engano. Queremos sair, Deus, de todo calabouço espiritual, de toda prisão, de todo grilhão, de toda algema que nos prende, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos então para a palavra do Senhor. Não esqueça agora, daqui a pouquinho, antes de nós estarmos meditando, às 23 horas, temos um encontro, estamos orando essa semana pelo Brasil, então das 23 ou das 11 à meia-noite nós vamos estar orando no canal da igreja e no canal do Pastor Lobo. Você pode participar, se você já está participando, participe amanhã também. E na sexta-feira nós vamos fazer um encerramento às 20 horas aqui no templo, numa grande vigília. Todos vocês são convidados, nós vamos começar às 20 horas e vamos entregar esse tempo de oração. Você que está em casa pode também nos acompanhar. Então não deixe de participar, um clamor pelo Brasil, amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Olha o que a palavra em Hebreus vai dizer para a gente. A lei vai trazer apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Hebreus 10:1. O que eu vou aprender aqui é uma sombra da verdade. A lei vem ser o quê? Uma sombra da verdade. É um substituto insuficiente para o pecado. Lembre-se que quando Deus dá em Êxodo 20 as leis para Moisés, o povo já tinha pecado, Adão e Eva já não estavam mais no jardim, já tinham sido expulsos, já tinham tido seus filhos, e a descendência está caminhando. Então, quando nós vamos falar de pecado, e quando nós vamos falar que ele é insuficiente, então a lei se torna insuficiente para quê? Para substituir aquele pecado, aquela desobediência do homem natural, do homem que vive sem Deus. É como uma foto. A lei, ela é como uma foto que você se olha, é como se olhar no espelho, é como você se projetar diante de um espelho.
Você se vê no espelho, você se olha no espelho, mas quando você sai do espelho, você já não se lembra de todos os traços do teu rosto, de todas as manchinhas que você tem no teu rosto. É como olhar uma foto. Às vezes nós estamos olhando foto em casa, agora nem mais isso, a gente olha no celular, porque agora as fotos é só selfie. Mas aí, quem tem álbum de foto ainda em casa? Tem alguém que tem álbum ainda? Tem aí, tem alguns aí. Aquela Polaroid que a gente virava 36, dizia vai dar 37, vai dar 38, e depois levava o filme e ainda torcia, né? Batia até explodir a máquina, até travar o filme. Aí levava lá e não pode abrir na claridade, senão você queima as fotos. Era terrível. Mas hoje a gente não tem mais isso, então é como uma foto, a sombra da verdade. Aqui a minha imagem aqui faz uma sombra aqui, tanto para a minha direita quanto para a minha esquerda. Uma sombra daquilo que não é, mas nós esperávamos, e aquele povo esperava que aquela lei fosse suficiente para apagar os pecados, para ser livre da condenação, da culpa, do pecado. Então nós vivemos refém. O que é viver refém? É estar preso. É não ter escolha. Ou melhor, é ter escolha, mas não ter como fazer aquela escolha se tornar verdade. Porque você foi sequestrado. E muitas vezes a nossa mente é sequestrada em cima de pecado, em cima de coisas, de tradições que nós recebemos, de ensinamentos que nós recebemos. E nós ficamos presos, a nossa mente fica capturada. E nós não conseguimos vencer. Quantas vezes eu atendo pessoas que dizem, pastor, parece que é mais forte do que eu não consigo vencer, eu não consigo deixar de olhar pornografia, eu não consigo deixar de ter pensamentos impuros, eu não consigo vencer, eu não consigo deixar o adultério, eu não consigo deixar a mentira. Porque você e eu, muitas vezes, estamos capturados por essa sombra da verdade, que não é a verdade. Nós olhamos para a lei e entendemos que a lei, então, ela se torna insuficiente para aquilo que nós precisamos, para sermos libertos totalmente do pecado. A lei não conseguiria fazer, ela não conseguiu e jamais ela vai conseguir. Porque a lei, ela vai nos apontar para algo que é muito maior do que a própria lei. Então ela é uma sombra da verdade. A lei, então, ela é o quê? É insuficiente. A lei traz apenas uma sombra daquilo que vai acontecer. Por isso ela nunca consegue. Essa palavra nunca, aqui em Hebreus 10:1 é nunca. Os sacrifícios tinham que ser repetidos constantemente. Você tinha que repetir o mesmo sacrifício constantemente, de tempos em tempos, uma vez por ano você tinha que subir, chegar com o cordeiro, com a pomba, e levar diante do sacerdote, para que realmente a expiação do teu pecado, por aqueles pecados que você cometeu, mas o que acontecia? Aquilo nunca era suficiente. Sempre você tinha que fazer algo novamente, você tinha que repetir aquele feito novamente, e novamente, e novamente. Por quê? Porque os homens e o ser humano continua vivendo dentro do pecado. Ele continua capturado pelo pecado. Então a lei vai mostrar toda a sua insuficiência para libertar o ser humano da escravidão do pecado. Estávamos presos, algemados no pecado, querendo ou não querendo, desejando ou não desejando. Todos nós temos uma história aqui. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei, todos nós temos um passado. E nem todos nós podemos nos orgulhar do nosso passado. Eu não tenho do que me orgulhar do meu passado. Por quê? Porque me lembra que aquilo que eu praticava era insuficiente. Porque eu vivia preso. Eu era refém sem saber que eu era refém. Que loucura é essa, pastor? Essa é a verdade. Você conversa com pessoas, pastor Davi, que elas não têm a compreensão que elas estão reféns do pecado. Ela não consegue ter essa compreensão. Que aquilo aprisiona ela, que aquilo traz destruição para a vida dela, que aquilo traz dor na vida dela, que traz consequências danosas, severas muitas vezes, destruição. Mas a pessoa não consegue ter uma compreensão. Então ela tenta se apegar na tradição que ela recebeu.
Ela tenta se apegar no ensinamento que ela recebeu. E ela acredita que aquilo vai ser suficiente, mas também não é. E quando nós vemos que isso não é suficiente, isso traz uma frustração dentro do nosso coração. E nós ficamos andando e procurando os porquês da nossa vida. Mas por que eu estou passando por isso, pastor? Por que eu estou enfrentando essa dor? Por que os meus problemas nunca eu consigo vencer? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós ficamos presos. Nós nos tornamos reféns de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas paixões, dos nossos desejos. E ficamos algemados diante da circunstância. Ficamos paralisados diante dos problemas e diante das dores. Então nós entendemos que a lei ela se torna insuficiente. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Hebreus, ainda estou lá em Hebreus 10, 1 ainda, não consegue dar ao povo a perfeita consciência do pecado, repetido todos os anos. Por quê? Porque eles não conseguiam ter uma perfeita consciência do pecado, porque eles repetiam os mesmos pecados, eles repetiam os mesmos sacrifícios. Então eles continuavam presos. É como Sansão, quando ele é preso pelos filisteus, ele fica girando o moinho, ele não sai do lugar, ele fica andando em círculos. E muitas vezes a minha vida, a tua vida, nós ficamos andando em círculos, aprisionados dentro dos mesmos pecados, sendo derrotados pelos mesmos pecados. É o diabo. Pastor, vem me socorrer, porque a perseguição aqui está muito grande. Meu irmão, se livre do pecado. Se livre do pecado. Que você vai começar a viver uma vida diferente. Você vai começar a desfrutar de coisas que você talvez não tenha experimentado. A lei ela é insuficiente. Repetidos todos os anos, eles repetiam a mesma coisa. Se você repete a mesma coisa em todos os momentos da tua vida, eu quero te dizer que você vai colher os mesmos resultados. 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 é quanto? Não tem uns caras bons de matemática aí. 1 mais 1 é? Mas 1 mais 1 não é 3? Não, 1 mais 1 sempre vai ser 2, porque isso é uma conta exata. Então se você continua fazendo as mesmas coisas, você continua envolvido com as mesmas pessoas, você continua envolvido com as mesmas práticas ilícitas, como você deseja ter algo diferente? Como você espera ter uma colheita diferente? É insuficiente. O pecado ele nos oprime. O pecado ele está ao nosso redor. As oportunidades para pecar, elas são muito grandes. A cada momento você tem uma oportunidade. Se você não cuidar da tua vida, se você não cuidar da tua santidade, se você não for um homem ou uma mulher temente a Deus, que busque realmente a Deus, eu quero dizer que muitos vão sucumbir diante dos prazeres do pecado. É isso que está acontecendo. Hebreus ele vai deixando bem claro, não adianta você ficar lutando com a tua força, não adianta você se apegar na fé do papai, na fé da mamãe, é insuficiente, porque você precisa ter a tua musculatura espiritual, você precisa se desenvolver. A fé do papai e mamãe nos ajuda até a andar até aqui, mas depois dessa linha você precisa se desenvolver a tua própria fé, para que você possa vencer a insuficiência da lei e vencer a acusação do pecado que está na nossa vida. Para aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ele vai roubar a nossa fé, ele vai roubar o nosso descanso. O pecado rouba o nosso descanso, ele rouba a nossa fé. Sem consciência da absolvição. A pessoa que vive no pecado, ela não tem a consciência da obra de Jesus Cristo, porque ela continua vivendo dentro da iniquidade, ela não tem consciência que ela foi absolvida, e a absolvição dela vem de Jesus, ela recebe, é algo que você recebe, mas você continua sem consciência. Já ouviu dizer que uma mentira contada muitas vezes é uma verdade? Isso é verdade? Sim ou não?
É lógico que não, uma mentira sempre vai ser uma mentira. Mas a pessoa passa a acreditar que aquela mentira que foi contada 1, 100, 1000 vezes passa a ser uma verdade. Uma mentira vai ser sempre uma mentira. Pecado vai ser sempre pecado. Pecado foi no tempo de Adão e Eva, no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Jesus e nos nossos tempos. Pecado é pecado e continua aprisionando o ser humano. Como aprisionou naquela época, continua nos aprisionando nos dias de hoje. Ele rouba o nosso descanso, nós não encontramos descanso. Você vive acusando a si mesmo. Você vive carregando uma culpa dentro do teu coração. Você vive carregando uma acusação que não se cala dentro de você. As pessoas olham para mim, olham para você, olham e pensam assim, nossa, como ele é uma bênção. Mas não sabe que por dentro está tudo estragado. Que as emoções estão abaladas. Por quê? Porque ele vive ou ela vive dentro de uma acusação. Ela mesma se acusa, porque o pecado está sempre na nossa porta, nos acusando. Quem é você? O que você fez? Quem você pensa que é? Uma vez eu estava, nem lembro se eu estava com o pastor Lobo, e a pessoa ficou possessa, e o demônio virou para mim e falou isso aí. Quem você pensa que você é? Na hora que falou, gente, minhas pernas fez assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Eu falei, em nome de Jesus, sai. E ele repetiu, quem você pensa que você é? E eu falei, em nome de Jesus, sai. E ele falou a terceira vez, quem você pensa que você é, para me mandar sair daqui? Eu falei, eu sou pecador, mas o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim, é nesse nome, e é nesse poder que você vai sair agora, em nome de Jesus. Sai dessa vida. Ele saiu. Mas não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o Marcos, não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que habita em nós, porque o pecado, ele rouba a nossa energia, ele rouba o nosso descanso, porque nós não temos descanso, nós estamos sempre cansados, porque o pecado, ele rouba a nossa energia, porque quanto mais nós pecamos, mais energia nós estamos largando em cima do pecado, nós estamos buscando energia para continuarmos vivendo dentro do pecado. Abandone o pecado. Deixe esse ladrão de energia, esse ladrão do teu descanso, pessoas que não encontram descanso em lugar nenhum, vivem se oprimindo, vivem se acusando. Faz calar, meu irmão, essa voz que se levanta muitas vezes dentro do teu coração, te acusando. Manda sair do teu coração, manda sair da tua mente, diz em nome de Jesus, sai essa acusação. Você tem autoridade, eis que vos dou autoridade. Lucas 19:10, para pisar serpentes e escorpiões e nenhum dano vos fará. Nós precisamos saber quem nós somos, precisamos entender a nossa identidade de filho de Deus, saber o que Jesus fez, o que Ele conquistou e principalmente o que Jesus nos deu. Ele nos deu autoridade, foi Jesus que nos deu para vencermos o pecado, para mandarmos esse ladrão do nosso descanso embora. Esse ladrão da nossa fé, esse acusador, que vive nos acusando, dia e noite vive nos acusando. E muitas vezes se levanta uma tempestade dentro de nós, por causa da acusação do pecado. E Jesus está dizendo lá em Lucas 11, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, todos que estão pesados, todos que estão sendo acusados. Não está isso lá, mas eu estou parafraseando, que eu vou lhe trazer descanso. O pecado rouba o nosso descanso, porque nós ficamos presos nele, e ele vai sugando a nossa força, e ele vai sugando a nossa energia, e nós vamos enfraquecendo, e nós vamos sendo dominados. Quem vive refém de alguém está sendo dominado pelaquela pessoa, está num estado de escravidão, está escravo. O pecado tenta nos roubar de todas as formas, sem absolvição. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Está falando ainda do sacrifício aqui em Hebreus. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados de seus pecados. Agora ele está dando uma resposta para o versículo 1.
Aquele que vai entrar e falar do quê? Do senhorio de Jesus Cristo, da natureza e do poder de Deus. Apenas servia como uma medida provisória. Sabe quando você comete um crime? Não, porque você não cometeu nenhum crime. Mas sabe quando a pessoa comete um crime? Ele tenta o quê? Uma medida provisória. Aquele sacrifício de touros, de bode, servia como uma medida provisória. Tinha um prazo de validade. E a validade era curta, porque às vezes eles saíam da presença do sacerdote e eles já cometiam um novo pecado. Sem absolvição, servia apenas como uma medida provisória, por um tempo determinado. A lei fazia isso. A lei faz isso. Tinha um tempo de validade até o próximo pecado ou o próximo ano, até eles conseguirem retornar para sacrificar novamente pelos mesmos pecados anteriores que eles já tinham cometido. E eles voltavam então novamente. Tem um prazo de validade, meu irmão. O que Jesus fez por você é eterno. É eterno. Você entendeu? Eu vou repetir porque eu acho que a igreja não entendeu. O que Jesus conquistou para nós, o que Jesus nos deu é eterno, não se acaba, não tem prazo de validade. O sacrifício de Jesus nos absolve do pecado. É isso que Jesus fez. É bom vocês dois capulando aí na frente mesmo. O que Jesus fez não tem validade, é eterno. Precisamos acreditar nisso, precisamos deixar que isso saia da nossa mente, desça para o nosso coração. Precisamos viver como homens e mulheres absolvidos da condenação do pecado. Não viva mais aprisionado dentro do pecado. Não viva mais sem a absolvição de Deus. Pare de carregar a culpa. Pare de carregar a culpa. Sendo purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados dos mesmos pecados. Precisa continuar espiando o mesmo pecado. Carrega a culpa dos pecados. Pare de carregar a culpa dos teus pecados, meu irmão. Jesus já te purificou. Jesus já te libertou. Jesus já te perdoou. Mas você continua carregando a mesma culpa, continua carregando o mesmo fardo, continua carregando o mesmo peso. Fica arrastando aquele peso, fica arrastando aquela condenação. Você é uma pessoa livre pelo sangue do Cordeiro. É Jesus que te liberta, é Jesus que te livra, é Jesus que te salva. Você não precisa mais ficar espiando os teus pecados, você não precisa mais esperar de ano em ano para subir em nenhum lugar, para subir no templo. Você tem liberdade para confessar os teus pecados a qualquer momento. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. 1 João vai dizer, 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ali não está dizendo local, ali não está dando uma data, ali só diz: confesse os teus pecados, que no momento em que você confessa, você arranca das mãos do acusador toda a promissória de dívida que ele tinha contra você, é arrancada no momento da confissão. Mas se não tem confissão, como é que vai ter purificação de pecados? Porque Jesus já nos purificou, mas para isso nos alcançar, nós precisamos confessar as nossas culpas, confessar os nossos pecados e parar de carregar a nossa culpa. Pare de carregar a culpa daquilo que Jesus já te libertou. Pare de carregar o fardo que Jesus já disse: dá esse fardo para mim. Pare de carregar. Lembrança do pecado, olha o que fazia. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Hebreus 10:3, a lembrança do pecado, despertando novamente o pecado. Aquele pecado já tinha sido confessado, já tinha sido imolado o cordeiro, mas agora ele está sendo despertado novamente, porque todo ano eu tinha que subir ao mesmo lugar para confessar os mesmos pecados. Então está tendo o quê? Uma lembrança daquilo que eu fazia, e eu volto a fazer. Lembrança anual dos pecados. A cada momento eles tinham que lembrar daqueles pecados que aprisionavam eles. Pare de se lembrar do teu passado, meu irmão. Passado não resolvido se torna presente. Se você tem algo no teu passado que você não resolveu, resolva nessa noite. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa abandonar o sentimento de culpa, mande ele embora. Entregue isso para Jesus.
Entregue para o teu Deus. Pare de ficar com essa lembrança do pecado. Ah, mas como era bom naquele tempo. Como era bom aquele tempo em que eu fazia o que eu queria. A doutora Ilma pregou aqui sobre nostalgia. Às vezes a gente vive preso lá no passado da gente, numa nostalgia, achando que aquilo era bom. Era bom? Era bom viver daquele jeito? Era bom viver aprisionado? Era bom viver refém? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, quando sai do Egito, eles chegam para Moisés e dizem: olha, lá no nosso passado, nós tínhamos cebola para comer. Lá no nosso passado, nós não estávamos passando necessidade no deserto. Lá no nosso passado, nós tínhamos água, Moisés. Lá no nosso passado, nós tínhamos churrasco, nós tínhamos carne, agora nós não temos nada. Um povo que estava preso no passado, estava se lembrando dos pecados. Pare de se lembrar da tua vida de pecado, meu irmão, e comece a lembrar daquilo que Jesus está fazendo na tua vida, das vitórias que Ele tem te dado, da liberdade que Ele tem te dado. Comece a andar em liberdade, comece a andar como alguém que é livre. Seja livre de toda condenação, de toda acusação. Pare de viver com as lembranças do teu pecado. Servia para lembrar que os pecados estavam apenas cobertos e não removidos. Tem gente que parece que pega uma pá, pastor Davi, e vai lá e começa a cavar, e cada vez cava mais fundo. Porque você fez isso, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você não mudou, porque você continua igual. Por quê? Porque o ano passado você me ofendeu, porque a semana passada você gritou comigo, porque a semana passada, o mês passado, o ano passado. Tem gente que fica cavocando, pega uma pá e vai desenterrando o pecado. Pare de desenterrar o teu passado, pare de desenterrar pecado, meus irmãos. Pare de voltar atrás. Pare de querer caminhar para frente olhando sempre para trás. Olhe para frente. Olhe para aquilo que Jesus está fazendo. Pare com as lembranças do teu pecado. Pare de cavar um buraco para achar onde aqueles pecados estavam enterrados. Sabe onde é que eles estão? Todos eles foram lançados aos pés da cruz. Pare de ir lá na cruz buscar os pecados que você tem que deixar lá. Pare de buscar as lembranças daquilo que você fez. É uma impossibilidade humana, pois é impossível, Hebreus 10:4, que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível para o homem, isso é uma impossibilidade, é impossível. Sangue de animais não tem poder para remover os pecados. Todo esforço humano é ineficaz contra o pecado. Nós temos uma natureza que é corrompida. Entenda isso, eu e você temos uma natureza que foi corrompida lá no Éden. No pecado original de Adão e Eva, nós todos fomos contaminados pelo pecado. E é assim que nós estamos vivendo, e isso gerou uma impossibilidade humana. E essa impossibilidade vem junto com a lei. É impossível que touros, bodes e sangue desses animais tire pecados das nossas vidas. Só o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, sangue puro, limpo, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Eis o Cordeiro de Deus. João fala que remove os pecados do mundo. João 19:30 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O único que pode tirar é Jesus Cristo. Foi Ele quem tirou o pecado da tua vida e da minha vida. Ele arrancou o pecado da nossa vida. Ele não apenas removeu, mas Ele arrancou de nós a condenação. Então aquilo que é impossível para mim e para você, se torna possível através do sangue da cruz, do sangue do Cordeiro. A verdade é que nós somos às vezes muito tímidos. Às vezes somos batistas demais. Às vezes somos batistas de menos. Não importa. Às vezes nós somos tímidos diante da palavra de Deus, daquilo que nós estamos recebendo do altar. Olha que palavra linda. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Porque nós temos liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A lei
vai dizer o que? Você precisa trabalhar para ganhar a liberdade. Lembra do ano do jubileu? Está lá em Levítico 25, que depois de 49 anos de trabalho, o escravo era liberto. No ano do jubileu, não importa se ele já tinha trabalhado, quantos anos ele tinha trabalhado, mas no ano do jubileu, ele era livre, ele tinha restituído as suas terras, ele deixava de ser escravo. A lei então vai dizer para mim e para você, que eu e você precisamos trabalhar para ganhar a liberdade, mas a graça, você foi liberto pelo imenso amor de Cristo. Olha que diferença, a lei diz que eu preciso conquistar, a graça diz que eu recebi algo de Deus. Através da graça, através da liberdade em Cristo Jesus, você é liberto em Cristo Jesus. Então você não precisa trabalhar para ganhar a liberdade, meu irmão. Você não é mais escravo do pecado. Deixe de ser escravo do pecado e passe a viver a graça de Jesus Cristo através do imenso amor que Jesus tem por você e por mim, logicamente. E deixa eu tomar água. Nós somos livres em Cristo Jesus. Hoje eu estou empolgado mesmo, glória a Deus, liberdade em Cristo, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gratidão, o que é gratidão? Você deve permanecer livre da escravidão. A lei diz que você precisa trabalhar, a graça você recebeu de Cristo, e agora você está diante do que? O que vai me impulsionar para viver uma vida de liberdade? A gratidão. Gratidão a quem? Para permanecer livre da escravidão. Você só volta a ser escravo se você decidir se tornar escravo. Abandone o pecado, que você não vai ser escravo do pecado. Nós só devemos ser escravos de Cristo, servos de Cristo, filhos de Deus, homens e mulheres que decidem se tornar escravos por algo maior, superior. Seja grato a Deus. Como que eu sou grato a Deus? Permaneça livre da escravidão. Abandone o pecado. Abandone essa vida de pecado, de derrota. Absolvido por Cristo, portanto agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O que Paulo está fazendo aqui, ele está dando um grito de triunfo. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está dando um grito de triunfo contra o pecado, porque ele entende o amor de Deus, ele entende essa graça de Deus que alcançou a vida dele lá no caminho de Damasco. Ele deixa de estar preso na lei e passa agora a viver na graça. E é a forma que ele diz, a gratidão é dele, é dizer, ele dá um grito de triunfo, ele dá um grito de vitória. Pois não há nenhuma condenação para os que estão vivendo em Cristo Jesus. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quem aqui está vivendo em Cristo Jesus? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus agora, porque esse glória a Deus aí, em Cristo não há mais condenação do pecado. Você não depende da religião, não tem esforço religioso, não tem esforço humano, não tem esforço nosso. Tem a graça de Cristo Jesus que é manifestada, não depende de ninguém. Você não depende do pastor, você não depende da religião, você não depende de fazer atos religiosos, de pagar penitência, de andar de joelho, de acender vela. Você não precisa fazer mais nada disso, porque você só precisa fazer uma coisa, é confessar os teus pecados para Jesus e convidar Ele para entrar no teu coração e controlar a tua história, a tua vida. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando nada, eu estou apenas apresentando a palavra de Deus nessa noite. Absolvido por Cristo, você é absolvido por Cristo. Princípios opostos, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Continua Romanos 8:2, princípio do Espírito Santo, capacitar o cristão com o seu poder para poder viver em santidade. Diga, capacitar, me capacitar, para que eu possa viver, agora diz com fé, em santidade ao meu Deus. Então esses são princípios opostos. A lei da carne vai te levar para a morte, a lei do Espírito vai te conduzir para a liberdade e para a vida. O princípio do Espírito Santo é nos capacitar para que possamos viver em santidade.
para agradar o nosso Deus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, então é o mesmo texto, nos livra, nos libertou da lei do pecado e da morte. O princípio do pecado é arrastar a pessoa para a morte. O princípio do pecado é te lambuzar, é te levar para dentro de um calabouço, é te levar para dentro de um poço, é para te levar para dentro de uma prisão, de uma fortaleza. É arrastar a pessoa para dentro da morte. Esse é o princípio do pecado. São duas leis opostas, o princípio da morte e o princípio da vida em Cristo Jesus. E é nós que escolhemos. Eu quero que vocês entendam nessa noite. É você que escolhe qual princípio você deseja viver, com qual princípio você deseja estabelecer na tua vida. É você que escolhe. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Você é livre, você recebe vida, em Deus você recebe vida. Mas são dois princípios que são opostos um ao outro. Você só tem que escolher. Eis que coloco diante de vocês vida e morte, bênção ou maldição. Escolhei, pois, a vida. Escolhei, pois, a bênção. Tem a lei da morte que vem pelo pecado, mas tem a lei do Espírito que me vivifica para mim viver as maravilhas em Cristo Jesus e eu me mover no sobrenatural de Deus. São princípios opostos, porque por meio, o mesmo texto, Ele nos libertou. A lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, ela é superior à lei do pecado e da morte. A lei do Espírito, ela é superior à lei da morte. O Espírito Santo provê a vida e liberta os cristãos da lei do pecado e da morte. O Espírito provê vida. O Espírito de Deus, quando você entregou a tua vida para Jesus, Ele fez morada dentro do teu coração. E o Espírito de Deus é que provê a vida. E a vida é jorrada dentro de nós através do Espírito de Deus. E Ele te dá a capacidade de você vencer a lei do pecado e a lei da morte. É uma escolha que você tem que fazer nessa noite. Você quer ser livre? Faça essa escolha. A lei do Espírito é contra a lei da morte. A lei versus a santidade. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, por estar enfraquecida pelo pecado, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado, e condenou a morte, e condenou a carne. Quem condenou o pecado foi o próprio Deus, através de Jesus. A lei não é capaz de produzir uma vida de santidade, entenda isso. Você não vai alcançar a santidade vivendo dentro da lei, dentro do pecado. Ora eu sou de Deus, ora eu não sou de Deus. Um dia eu estou flutuando no céu, outro dia eu estou beijando a terra. Um dia eu estou vencendo em Deus, outro dia eu estou cabisbaixo, eu estou derrotado. Um dia eu estou nos braços de Deus, no outro dia pensa que está nos braços de Satanás. Por causa do pecado. Sem forças para obedecer à lei. A lei foi dada ao ser humano quando ele já era pecador, eu já falei isso aí. Nós podemos escolher viver a vida dentro da santidade, ou podemos viver a vida dentro do pecado. E assim condenou o pecado à morte. Cristo morreu pelos pecados que cometemos, por nossa natureza pecaminosa. Cristo não morreu apenas pelos nossos pecados, mas Ele morreu pela natureza pecaminosa que eu e você temos. É a natureza, é aquilo que está dentro do meu coração, que está dentro do teu coração. Da onde vêm as guerras? Da onde vêm as brigas? Da onde vêm as contendas? Da onde vem? Não vem de dentro, não vem do coração, não vem da inveja, não vem da cobiça. Da onde vem? Vem do pecado, que grita muitas vezes dentro de nós, contra uma vida de santidade. Cristo morreu para levar a nossa natureza pecaminosa. Ele cumpre as exigências da lei, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas nós vivemos segundo o Espírito. Diga, segundo o Espírito. Romanos 8:4. Meu irmão,
Você não vive mais segundo a lei da carne, você vive agora segundo a lei do Espírito, condenação herdada com a identificação em Adão. Essa condenação que nós temos, ela foi herdada com a identificação que nós temos com Adão, o primeiro homem, o primeiro pecado. Mas só uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus pode vencer o desejo do pecado. Só um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus vão vencer as exigências do pecado, os desejos do pecado. Um homem e uma mulher que se submetem a Deus, que se submete a Deus, eles têm a capacidade de vencer as tentações, de vencer os pecados. Precisamos entender o que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós nessa noite, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4. Apenas a vida dirigida pelo Espírito cumpre as exigências da lei. Você foi salvo por Jesus Cristo, você foi liberto por Jesus Cristo, mas para você cumprir as exigências e vencer a lei e vencer o pecado, e não ser mais refém do pecado, você precisa ser, a vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso, meu irmão. O Espírito Santo de Deus te conduz para a santidade. O Espírito Santo de Deus, ele grita pela santidade, ele diz: vem viver comigo. Um homem que vive com o Espírito Santo, uma mulher que vive com o Espírito Santo, não tem espaço para viver dentro do pecado. Nosso maior inimigo não é Satanás, é nós mesmos e o nosso pecado. Pastor, você está falando uma bobagem? Não estou. Satanás, ele se aproveita dos nossos pecados para nos oprimir, nos escravizar, porque nós não vivemos uma vida de santidade. Pastor, você está trazendo um padrão que é impossível. Você não pode viver na iniquidade. Se você cometeu algum pecado hoje, se arrependa e confesse e peça perdão para Deus. É isso que Deus está pedindo. Deus, ele não está procurando homens e mulheres perfeitos. Deus, ele procura homens e mulheres sinceros, homens e mulheres com coração ensinável, homens e mulheres que queiram fugir do pecado. Eu também peco. Não precisa olhar para mim e dizer: ah, pastor, você não peca? Peco. Eu erro sim. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem uma diferença dele para Adão. Ele é um homem que tinha a capacidade de se arrepender, de chamar a responsabilidade do que ele fez. Quando ele é confrontado por Natã, pelo pecado com Betseba, ele diz: eu pequei, eu errei, eu quebrei os princípios, eu desobedeci o meu Deus, eu abandonei, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor. Adão, quando ele é confrontado por Deus, ele diz: a mulher que tu me deste. Caim, quando Deus pergunta para ele: cadê teu irmão Abel? Sou por acaso eu o guardador do meu irmão? O que foi que você fez? O sangue do teu irmão clama da terra. E Deus fala para ele: você vai ser itinerante, você vai ser vagabundo, e todo homem que te encontrar vai querer te matar. Em Gênesis 4, sabe o que ele responde para Deus? O castigo que o Senhor está me dando, não é essas palavras, mas é a interpretação que eu dei. O castigo que o Senhor está me dando é muito pesado para mim. Em nenhum momento ele diz: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de ter tirado a vida do meu irmão. Ele não se arrepende. O máximo que ele tem é um remorso, e mesmo assim ele acha que o que ele está sofrendo, o castigo que ele ia receber, era pesado demais. O filho pródigo de Lucas 15, e caindo em si, antes de se arrepender, ele cai em si. Onde que ele caiu em si? Dentro do chiqueiro. E caindo em si, ele se levantou, se arrependeu: voltarei para a casa do meu pai, e vou pedir para ser tratado como um escravo, não mais sou teu filho. Desejos na mente, já estou terminando, mais uns minutinhos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8,5, obedece os impulsos da carne, desejos e paixões descontroladas. Quem vive segundo a carne é impulsionado, ele é impulsionado a obedecer o que os desejos da carne. Pare de ser um homem impulsionado para viver os impulsos da carne a todo momento, que obedece somente esses impulsos. Pare com isso, meu irmão.
Pare com esse papo que a carne é fraca. Mortifica a tua carne então, se ela é fraca, mortifica, porque tem muita carne viva dentro de nós ainda. E aí usamos de desculpa, não, mas a carne é fraca, pastor. São desejos que estão aqui, ó. A fortaleza, o cativeiro, a prisão acontece aqui, ó. É na tua mente, na minha mente. É isso que Satanás tenta fazer na nossa mente. Nos aprisionar. Pare de obedecer os impulsos da carne. Mente purificada. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, Romanos 8,5, o Espírito Santo faz você se voltar para as coisas eternas, desejar as coisas do alto. Um homem, uma mente que vive, que pensa nas coisas do alto, está voltada para a vontade do Espírito de Deus. Esse é o homem que Deus está procurando. Essa é a mulher que Deus está procurando nessa noite. Homens e mulheres que queiram ser livres do pecado, que tenham suas mentes libertas do cativeiro, da prisão, que deixe de ter uma mente refém do pecado, refém da escravidão, uma mente purificada, uma mente transformada. Não se amolde ao padrão deste mundo, Romanos 12:2, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, primeiro ela é boa na nossa vida, depois ela se torna agradável e por fim ela é perfeita para mim e para você. Buscar pensar nas coisas que Deus pensa conforme está revelado na palavra de Deus. Buscarmos ter a mente de Cristo. Quem conheceu a mente de Cristo? Ocupando a mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ocupe a tua mente com as coisas que são de Deus, com as coisas que são do alto. Conselho para a nossa mente. Paulo está dando aqui em Filipenses um conselho para a minha mente e para a tua mente, para que nós possamos pensar nas coisas boas, agradáveis, nas coisas que são de Deus, nas coisas que são do alto, maneira de pensar do cristão. Às vezes, a gente tem vergonha até dos pensamentos que passam na nossa cabeça. Se pudesse ter um capacete que colocasse aqui na minha cabeça agora e na tua cabeça, e pudesse passar ali os nossos pensamentos que nós tivemos desde o início desse culto até agora. Quantos de nós será que teríamos coragem de vir aqui, botar esse capacete e dizer, pode ler a minha mente, deixa passar todos os meus pensamentos que estavam na minha mente ali? Será que nós teríamos coragem? Será que eu teria coragem? Ocupando a nossa mente, não deixe as coisas, pecado ocupar lugar na tua mente. Mande o pecado embora. Quando vier um desejo, vier um pensamento de pecado, mande ele embora em nome de Jesus. Sai da minha mente todo pecado, todo desejo pelo pecado, guardando a mente. Já estou terminando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A paz de Deus protege o coração, protege a mente, e nós nos tornamos puros diante de Deus. Tem alguma coisa gritando aí, é hora de acabar. Feche teus olhos, se coloque de pé. Vamos proteger a sua mente, vamos proteger a nossa mente. Deixa esse barulho aí, se concentre naquilo que Deus está fazendo, não deixe isso roubar, não deixe isso te distrair, não deixe isso sequestrar agora o teu pensamento, tudo que você ouviu aqui nessa noite. Foque agora em Deus, foque agora em Jesus, foque agora no Espírito Santo de Deus. Peça para Deus agora, diga para Deus que você quer ter uma mente protegida. Peça para Deus para que a tua mente agora esteja protegida com o capacete da salvação. Coloque agora sobre a tua vida o capacete da salvação. Eu quero chamar aqui os pastores aqui na frente, pastor João, o Cris, nos ajudar os intercessores da Sandra, o pastor Davi. Se tiver mais algum intercessor, vem aqui na frente. Feche os teus olhos, meu irmão. Fique de olhos fechados. Não se prenda. Não se preocupe. Se mova em fé.
Se você está vivendo aprisionado em alguma dessas coisas, se você está vivendo aprisionado em pecado, ou pecados que te aprisionaram, diga para Deus: eu quero te convidar agora a fazer um ato de fé, em nome de Jesus. Você que sofre lutas na mente, que sofre sabotagens na mente, sente preso, se sente refém do pecado, que deseja ter o seu coração protegido por Deus, ter uma mente purificada e transformada pelo poder do Espírito Santo, eu quero orar por vocês, mas saia do teu lugar e venha aqui na frente. Pode sair do teu lugar. Você que precisa que nós oramos por você, saia. Essa noite é noite de liberdade, é noite de libertação. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele quer liberar a tua mente, meu irmão. Ele quer te santificar agora, Ele quer te purificar. Venha, dê um passo de fé. Diga: Deus, esse pecado não vai mais me dominar. Esses pensamentos impuros não vão mais me dominar. Eu não vou mais ficar preso na iniquidade, no pecado. Meu irmão, venha aqui para nós orarmos. Os intercessores podem orar. Libere as mentes, vai botando a mão e diga: Senhor Jesus, nós liberamos agora toda a mente, toda a confusão na mente, em nome de Jesus, todo pecado, todo pensamento de pecado agora, em nome de Jesus, todo pensamento de iniquidade, que sai agora em nome de Jesus, toda perturbação na mente, toda opressão na mente agora dos teus filhos, Pai, neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós somos livres em Cristo Jesus, para a liberdade. Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade. Jesus é que liberta. Meu irmão, não permita que a tua mente fique agora cauterizada. Não permita que a tua mente fique opressa agora. Não permita que esses pensamentos de derrota, esses desejos por pecados ocupem a tua mente. Saia do teu lugar, porque nós vamos orar e nós vamos encerrar esse culto. Deus está te chamando. Deus está dizendo que ainda tem pessoas aqui que estão com a sua mente presas ainda em pecado, em enganos, em sofismas, em mentiras. Tem pessoas aqui que ainda estão sendo acusadas, se sentem acusadas por um passado de derrota e de dor e de mentira. Não deixa isso dominar a tua vida. Você é livre. Você é livre. Jesus te libertou. Todo cativeiro agora vai ser quebrado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, Pai, nós liberamos agora, Pai, aqui desse altar, Deus, todo cativeiro na mente agora, toda mente opressa, toda mente agora oprimida por Satanás e por pecados, agora está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Toda acusação, todo sofisma, toda mentira, em nome de Jesus nós damos uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Sai agora dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós decidimos aqui nessa noite, Senhor, não vivermos mais reféns do pecado, Senhor. Nós abandonamos o pecado, nós abandonamos agora o desejo pelos pecados, o desejo da carne, Senhor, e nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, traz da Tua liberdade aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus, sopra a liberdade agora, Pai, em nome de Jesus. Toda mente aprisionada agora, nós cancelamos agora em nome de Jesus, todo pecado que estava sendo segurado agora, toda vida de pecado, toda vida de acusação agora, em nome de Jesus, nós cancelamos agora em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor, Deus, sopra agora da Tua liberdade, Pai, que os Teus filhos saiam daqui livres nessa noite, livres de toda acusação, de toda mentira, de todo engano, de todo pecado, Senhor. Nós somos livres. Amém. Amém. Vamos repetir uma oração para nós encerrarmos. Todos vocês que ficaram no lugar, vocês que estão aqui na frente, diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu levo agora, Senhor, a minha mente e o meu coração cativo ao Senhor, e só o Senhor, só o Teu Espírito Santo tem acesso à minha mente. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pela confusão na minha mente, por todos os pensamentos impuros, por todo o pecado que me assedia, e eu cancelo agora, Senhor,
eu rejeito agora, eu submeto a minha mente ao Senhor Jesus, e declare agora com fé, meu irmão, diga: eu sou livre! Eu sou livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ti seja a honra, Deus, a Ti seja a glória, e a Ti seja o louvor dessa igreja que Te ama e Te adora, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus.